Muitíssimo boa tarde a todos e todas. Estamos aqui ao vivo nesta terça-feira, dia 28 de março de 2023, às 15 horas em ponto, para a entrevista semanal com o professor Fernando Horta. Estamos aqui para discutir os principais assuntos da semana na política brasileira, claro, os assuntos mais quentes aí também dos últimos dias, mas também um panorama geral, trazendo sempre aí um quadro semanal sobre tudo que vem de acontecendo relevante no nosso país, e para isso contamos com a audiência de todos vocês. Gostaria de pedir já a todos que estão no chat, esse nosso público fiel aí que está sempre conosco, que por favor já deixe um like na nossa live, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que é uma live boa e vai recomendar para outras pessoas, e aí quem sabe mais gente entra aqui no nosso bate-papo e interaja com a gente enquanto a gente está transmitindo ao vivo, ou pelo menos o YouTube vai recomendar aí para outras pessoas assim que a live terminar, e ela vai ficar gravada aí na plataforma e você pode assistir a qualquer momento, e aí outras pessoas também vão poder assistir aí durante a semana. E se você não estiver inscrito na TV 247, inscreva-se, é 100% de graça, e assim você não perde as próximas lives, nem os boletins, shorts, tudo que a gente publica aqui com muita informação e opinião sobre a política brasileira. E claro, se você puder apoiar a gente financeiramente, eu vou deixar passando aqui embaixo a nossa chave Pix, que é pix@brasil247.com.br, e aí qualquer valor já ajuda demais, ou você pode se tornar membro do nosso canal ou mandar um superchat aqui durante a conversa. E inscreva-se no canal do Horta também, que é muito importante aí para a gente criar uma rede de youtubers progressistas, de canais aí de esquerda, trazendo um conteúdo de muita qualidade, muita informação aí para transformar esse país, que eu considero aí fundamental. Então é canal do Horta, e claro, durante a live a gente vai falando mais também sobre a programação do canal. E aí, Horta, tudo bem com você? Tudo bem, Guilherme, tudo indo. Brasília segue no finalzinho do período das águas. Aqui chove nesse momento e a gente fica muito feliz. Daqui a pouco começa a seca e a gente vai aí quase 5 meses sem uma gota d'água. Mas enquanto tiver água no cerrado, a gente está feliz. Perfeito, Horta. Tem que estar feliz mesmo, né? Porque, olha, esse começo de ano até que tá chovendo bastante, cara. Não sei se aí tá chovendo bastante, mas, nossa, aqui em São Paulo, cara, choveu muito, muito. Eu não lembro de um começo de ano que tivesse chovendo tanto assim, em volume, em dias e tudo mais. Enfim, até causaram-se vários acidentes aí, a gente viu, né? Tanto no litoral norte de São Paulo, mas também enchentes dentro da própria capital ou em cidades do interior. Então, assim, tá um volume de chuvas bem grande. E claro que é importante também não viver numa seca, né? Por mais que às vezes o excesso de chuvas possa ser muito prejudicial à estrutura urbana, também a seca a gente já viu em 2013, mais ou menos naqueles anos, como que foi também uma grande problemática aí para o nosso estado de São Paulo e também para o país. Bom, temos aqui alguns comentários. Rodrigo Dias Benjamin desejando boa tarde a nós. A Flávia Cis, ó, boa tarde, só não chove em BH, então aí ó, dizendo que em Belo Horizonte, pelo menos, não tá tendo esse volume de chuva que a gente tá verificando aí. A gente tem aqui o Guilherme, ó, falando: Horta, a maior Cassandra da esquerda, sempre predizendo desgraças. Teles Fernandes, boa noite, 247. Enfim, muito boa tarde a todos que estão aqui no chat conosco. O pessoal aqui comentando os emojis e tudo mais. E Horta, eu acho que pra nossa conversa de hoje, não tem como a gente evitar, cara, um assunto muito pesado, muito triste, que foi o que aconteceu em São Paulo ontem, né? A gente viu um atentado, mais um atentado, a uma escola, nesse caso era uma escola estadual, um aluno do 8º ano do ensino fundamental, que acabou assassinando uma professora, né? A gente tem aqui a notícia do 247 mostrando, mas também tem várias outras notícias e vários desdobramentos, né? E aí é a escola estadual Tomásia Montoro, né, no bairro Vila Sônia, em São Paulo, e mostra como o estudante entra na escola, ele esfaqueia a professora, não só ela, mas também outros professores e até mesmo uma colega, né, um colega da escola, e enfim, e aí outras notícias que acabaram sendo divulgadas também em paralelo, né, as suítes, mostram que ele já estava planejando uma ação havia 2 anos, pelo menos segundo o depoimento dele mesmo, a polícia, dizendo aí que ele sentia tristeza há muitos anos e que há aproximadamente 2 anos ele passou a ter ideias de se vingar com o intuito de acabar com toda a angústia que ele sentia. E não apenas isso, mas a escola havia alertado aos policiais sobre o comportamento suspeito desse aluno um mês antes do ataque, pois ele vinha, por exemplo, postando vídeos
nas redes sociais com armas de fogo, mandando foto pros colegas aí portando armas de fogo. E a escola viu isso, né? Diz que pais estavam se sentindo acuados, a escola denunciou. E hoje teve uma homenagem para a professora Elizabeth, de 71 anos, que foi assassinada, assim, nesse episódio extremamente triste. A gente estava conversando na semana passada, né, Horta, sobre o fato de ser professor, sobre as dificuldades de ser professor no Brasil. E tem mais essa surgindo agora, né? O Brasil está cada vez mais se tornando um palco de atentados a escolas, como a gente vê nos Estados Unidos acontecendo aí já há alguns anos. Inclusive, esse aluno que cometeu o atentado disse que se inspirou no atentado de Columbine, que aconteceu em 1999, que é usado aí por muitos desses adolescentes de extrema direita que acabam cometendo esses atentados, e também se inspirou no massacre que aconteceu em Suzano. O que você tem a dizer sobre isso? Então, Guilherme, primeiro a gente tem que reconhecer que esse menino tem 13 anos, até onde eu sei, 13, 14 anos, né? Ou seja, é um ser que ainda não tem formadas as suas condições de compreensão do mundo, de entendimento das coisas, e por isso que ele reage desta forma à brutalidade que ele julga que estava sofrendo e estava. E aí nós vamos ter que olhar para o processo da sociedade, porque certamente uma criança de 13 anos não tira essas coisas do seu íntimo, né? Eu me recuso a achar que as pessoas são boas ou más a partir do nascimento, da concepção, né? Porque isso desumaniza as pessoas e retira muitas vezes as causas disso que está acontecendo. É muito importante aliás, é muito fácil a gente pegar esse menino agora, tocar ele até os 18 anos numa dessas casas para menores infratores, cada estado tem uma, né, tem um tipo, e fingir que isso foi pontual. Não foi. O problema é que nós vivemos numa sociedade capitalista pobre, ou seja, a imensa maioria das pessoas na nossa sociedade trabalha 44 horas por dia para não conseguir pagar as contas, pais e mães que não têm condições sequer, muitas vezes, de entender e de estarem junto com os filhos e ver o que os filhos estão passando. Nós temos uma situação de desarranjo social brutal, e tudo isso sem que nós tenhamos um controle, uma ajuda do Estado para essas pessoas. Nós vivemos nos últimos, vamos dizer ali, os últimos 7, 8 anos, uma nova experiência neoliberal. O Estado foi se reduzindo, ou seja, as escolas começaram a ter cada vez menos condições de fazer o seu trabalho, que é educar efetivamente essas crianças. Cada vez mais os pais foram convencidos de que a função das escolas é passar conhecimento e ponto final, e um conhecimento para o mercado, né? Não um conhecimento para a vida, não uma ideia de educação cidadã, uma ideia de educação formativa humana. E você junta todos esses fatores e aí coloca em cima desse bolo que já estava mal cheiroso, que já estava, né, horroroso, a ideia de que você tem professores tremendamente explorados, às vezes trabalhando 60 horas por semana, 64 horas por semana para dar conta de pagar as suas obrigações financeiras, porque não conseguem com o próprio salário. Essas pessoas ficam sem condições efetivamente de compreender, agir, atuar, reconhecer na vida de cada um desses alunos esses problemas, e aí você torna uma sociedade, em primeiro lugar, tremendamente individualista e sozinha, onde cada um vive os seus espaços, as suas agruras, e parece que não há solução para isso dentro desse sistema capitalista. E aí, quando tu pensa que está tudo isso assim já ruim, aí vem a cerejinha do bolo chamado Jair Bolsonaro, que traz para o Brasil uma experiência de liderança tóxica que trabalha com a ideia de que a sociedade é o local onde os fortes perseveram e os fracos morrem. Por isso que o fascismo tem uma ideologia, tem uma romantização da guerra e da violência, porque é por meio da violência que, segundo os fascistas, a sociedade se renova. É por meio da violência que nós atingimos homens melhores, famílias melhores, mulheres melhores, né? E aí você pega tudo isso e bota na cabeça de um menino de 13 anos. Esse menino é convencido que ele é homem e, portanto, ele tem direito, por ser homem, a gozar de uma série de coisas, como, por exemplo, prestígio entre os colegas, como, por exemplo, aceitação entre as colegas mulheres, como, por exemplo, ser reconhecido pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua capacidade, ou simplesmente pelo fato de tocar violão, né? Você bota tudo isso na cabeça de uma criança de 13 anos e, quando ele não consegue, ele vai se tornando frustrado.
e essa frustração vai sendo aumentada em grande quantidade em função de que esses rapazes só conseguem conversar dentro dos mesmos grupos, né? E vão formando esses grupos tóxicos na internet, antigamente se chamavam de incels, né? Hoje em dia estão se chamando de red pills, embora haja uma diferença entre eles, são grupos mais ou menos semelhantes, e eles passam ali, ao invés de desatar as suas agruras, as suas indignações, diminuir o potencial, entender o que estão vivendo, perceber que isso é um momento que ali vai passar, não, eles passam a se retroalimentar num processo que certamente vai levar ao aumento dessas violências. E aí, no final disso tudo, você tem uma lei que permite essa gente ter acesso a armas. Por sorte, Guilherme, este rapaz não teve acesso à arma que ele queria, porque ele estava fazendo planejamento para ter armas de maior poder de morte, né? Tanto que ele disse, será que eu faço amanhã mesmo, numa das conversas dele, ou eu espero para fazer quando eu tiver uma arma melhor? Porque se ele tivesse acesso à arma, ele teria entrado lá e metralhado, nós teríamos saído com 30, 40 pessoas mortas nesse processo. Está tudo errado na nossa situação de educação. Está errada a nossa abordagem de uma educação para o mercado, está errada a nossa abordagem de uma educação neoliberal, está errada a nossa abordagem de uma sociedade capitalista exploratória pobre, e está errado, obviamente, a cerejinha do bolo dessa confusão toda, que é esse fascismo de Jair Bolsonaro. E eu gostaria de saber da sua opinião, você como um professor, né, você como alguém que tem experiência em sala de aula, como que esse tipo de coisa reverbera para você em específico? Claro que é algo que choca a sociedade como um todo, mas assim, para você, para os seus colegas, tem um sentimento de medo? Porque a gente tá vendo cada vez mais isso aumentar, né? Nos últimos anos a gente viu casos como esse começarem a ter uma intensidade que antes não tinham, né? Claro, alguma coisa ou outra poderia acontecer muito esporadicamente, mas e agora? E como vocês se sentem em relação a isso? Olha, Guilherme, primeiro, na semana passada a gente falou isso, né? Infelizmente, no Brasil, quem quer ser professor sabe que não vai ter retribuição financeira suficiente, às vezes, sequer para poder pagar suas próprias contas. Então, as pessoas fazem isso literalmente por um pagamento ideológico, por um pagamento psicológico, porque nós sentimos que é importante influenciar a vida dos outros, nos sentimos realizados fazendo isso. Mas, quando acontece esse tipo de ato, nós começamos a ficar com muito medo, porque os professores, para fazer o seu trabalho, e esses dias eu estava vendo lá uma criatura completamente abilolada dizendo que a inteligência artificial vai substituir os professores. Não, não vai, porque o ser professor não é passar conteúdo, o ser professor é educar, e isso depende efetivamente do meu ser, do ser humano que eu sou, entrar em contato com o ser humano que aquele aluno, que aquela pessoa é. Então, uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer isso. Mas quando a gente começa a perceber que as nossas vidas começam a ficar em risco, a gente começa a se perguntar se vale a pena você continuar não apenas não sendo reconhecido socialmente pelo trabalho que faz, não apenas não recebendo materialmente o suficiente para sustentar sua família e as pessoas, mas também, a partir de agora, tendo privado aquele prazer que você tinha de ver a transformação nas pessoas. Sabe por quê, Guilherme? Porque parece que esses jovens estão sendo transformados cada vez para pior dentro desses conjuntos digitais, embora, de novo, como eu expliquei no início, longe da gente culpar a internet, nós temos que culpar todo esse conjunto de fatores estruturais que extrapolam as suas condições e acabam impondo à sociedade esse tipo de violência. Então, para nós, professores, fica cada vez mais difícil. A gente já não tem reconhecimento, não tem grana, e agora aquela paixão, aquela vontade de dar aula, quando acontece uma coisa dessa com um colega, ela fica embaixo do enorme medo de você ser o próximo alvo nisso tudo. É isso. E a gente recebeu alguns comentários aqui, como por exemplo, do Antônio Carlos, que é nosso membro, ele diz, em 2012 defendi a tese do quão importante é o profissional assistente social nas escolas. Professores não têm como lidar com as famílias de alunos. Abel Braz diz, cada não, escola... mas olha só deixa eu fazer um parênteses aqui, Guilherme. Antigamente as escolas tinham psicólogos, assistentes sociais, chegou a ter momentos que teve dentista, tinha visitas médicas, você tinha departamentos chamados SOIs, né, que é orientação educacional. Tudo isso foi desmontado pela perspectiva neoliberal.
Hoje em dia, nada disso mais existe. As escolas que ainda têm uma pessoa, às vezes, para cada 300, 400 alunos, o que não dá condições para absolutamente nada. E eles ficam cada vez mais exigindo que os professores tenham responsabilidade. Quer dizer, você tem responsabilidade de passar o conteúdo, de estudar para estar aprofundado, de conhecer pedagogia a fundo e também de conseguir identificar quando o aluno está com problema psicológico, com problema neurológico, com problema de aprendizado pedagógico, com problema motor. E, além de tudo isso, ainda tem que fazer isso tudo feliz, contente, ganhando um salário horroroso. Quer dizer, a destruição da educação e de todas as profissões que são importantes na educação, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais, isso é o que está nos levando a essa situação dramática que estamos vivendo. Ou a gente encerra isso e começa a colocar uma educação de caráter humano, ou a gente não vai parar com esses problemas e vamos virar os Estados Unidos da América. Perfeito. Tem até um outro comentário interessante da Belbras dizendo, ó, cada escola poderia ter um departamento de assistência psicológica, mas as escolas e professores estão numa precariedade devido ao sistema, que a assistência psicológica soaria um luxo dispensável. Inclusive, tem notícias aí de que o governo do Tarcísio, inclusive, tinha dispensado ali assistência psicológica, até posso colocar aqui na tela enquanto você fala. Mas uma última pergunta sobre esse tema que eu acho importante a gente fazer aqui, porque você tem uma visão aí sobre essa questão da estrutura material, inclusive da precariedade do ensino mesmo, não só do ensino, mas da condição da sociedade brasileira, do país todo, né? A nossa infraestrutura está indo para o ralo. E também você tem uma visão interessante aí sobre a questão ideológica que vem acontecendo aí nos últimos anos. A gente vê aí o fascismo surgindo, ressurgindo, de uma forma muito forte, muito firme nos Estados Unidos, no Brasil. E claro, enquanto isso também tem a revolução tecnológica que permite que essas pessoas elas encontrem outras pessoas com as mesmas intenções na internet, planejem grupos. Então a gente viu que, por exemplo, o menino, no dia que ele ia fazer o atentado, ele publicou no Twitter dele, ele tinha grupos de outras pessoas, né? Como você disse, os incels, os red pills e tudo mais. Eles se encorajam a fazer isso. Então, assim, a gente tem toda essa degradação estrutural, material e também psicológica e também ideológica. Como você vê uma possível solução aí para os próximos anos? Só existe uma solução possível, Guilherme. Que bom que você perguntou, porque senão eu fico parecendo realmente a Cassandra. Eu só dou as notícias ruins e nunca a gente dá as soluções. E você pode ter certeza que eu tenho várias ideias para soluções, mas só existe uma solução para tudo isso, que é investimento muito grande em educação. Nós só conseguimos solucionar o problema das fake news, o problema da disputa e da luta contra o fascismo, o problema desse neoliberalismo aterrador e de um sistema opressor e um sistema explorador como o capitalismo com educação. É exatamente investindo nesse trabalho que é precarizado. Não é à toa que nós, professores, somos tão vilipendiados, porque eles sabem que um professor age muito mais contra o fascismo dentro de sala de aula do que qualquer parlamentar, do que qualquer juiz que julgue a ação, do que qualquer ministro no STF. Cada professor com giz é capaz de produzir uma defesa mais efetiva para a sociedade contra todos esses absurdos do que um policial, do que um jornalista, do que qualquer uma dessas outras atividades. E é por isso que foi imediatamente a educação que Jair Bolsonaro atacou. Precarizou, destruiu, rebentou, entregou ela na mão do mercado para que nós tivéssemos uma educação para tornar as pessoas mão de obra. Eu sempre digo, Guilherme, ninguém vai se tornar um monstro se não souber a fórmula de Bhaskara. Ninguém vai sair pegando uma metralhadora e metralhar as pessoas se ele não conhecer o teorema de Pitágoras. Mas eles vão ser monstros, sim, e eles vão metralhar as pessoas se eles não conhecerem Jorge Amado, se eles não conhecerem Rousseau, se eles não conhecerem Sócrates, né, Platão. Então, assim, a gente precisa de uma educação que forme seres humanos. A gente precisa de uma educação que forme e crie condições para uma sociedade valorar melhor a cooperação e não a competição. Nós precisamos de escolas que sejam locais onde se tenha o acolhimento dos alunos com as suas dificuldades, com as suas indignações, com os seus espaços e com tempo para que profissionais capacitados, bem pagos, possam olhar para essas crianças e detectar isso, porque esse menino, ele chegou aos 13 anos agora e fez o que fez. Muito provavelmente a vida dele está acabada. Ele vai passar os próximos 5 anos dentro de
de uma casa para menores infratores, provavelmente vai sair de lá muito pior do que entrou, com 18 anos vai sair mais revoltado e aí vai partir para agredir a sociedade. Agora, a vida desse menino não se encerrou nesse momento, a vida desse menino se encerrou nos 2, 3 últimos anos, em que os pais e as mães deles não tiveram condições de entender o que estava acontecendo com ele, e o governo Bolsonaro destruiu o processo da educação brasileira, jogando os professores que nem uns perdidos para todos os lados. Pra você ter uma ideia, Guilherme, os professores durante a pandemia, todos, sem exceção, trabalharam no mundo digital, ou dando aulas, ou produzindo conteúdos, ou agindo muitas vezes como mediadores em Twitters, em canais de WhatsApp, porque tudo isso era necessário. Sabe quem é que pagou isso tudo? Sabe quem pagou os aparelhos para entrar, quem pagou os treinamentos para aprender a fazer isso, quem pagou as conexões da internet, a energia para que os professores pudessem fazer isso? Os próprios professores. Durante o mesmo período, os membros do Ministério Público e do nosso querido Judiciário no Brasil também fizeram seus trabalhos via digital, que, aliás, eles acham que são os únicos que fazem. E sabe quem é que pagou por tudo o que o Judiciário e o Ministério Público fez, inclusive dando de graça para eles telefones, computadores a cada 2 anos, valores extras para eles trabalharem em casa, valores extras para pagarem as suas conexões? Pois é, o sistema público. Então nós temos uma sociedade que se preocupa em vigiar e em punir e não se preocupa em educar. É isso, Horta. A gente recebeu até um superchat, ó, da Tânia Yasmin de 5,50. Muito obrigado, a Tânia. E ela diz, ó, vamos lembrar que durante a pandemia os professores não pararam e trabalharam em dobro no remoto e ainda desvalorizados. Ela tinha mandado um pouco antes de você fazer esse comentário e assim, complementou perfeitamente. E assim, de fato é uma situação lamentável que vem acontecendo. E é complicado, né? Essa situação que você disse, essa solução, por exemplo, que você propôs, é uma solução que até haver uma mobilização de fato para isso acontecer, haver uma mobilização... Pode falar. Vou te dar 3 medidas imediatas que podem ser tomadas pelo presidente da República e pelos governadores a partir de amanhã. A primeira, redução do número de alunos em sala de aula. Alunos em época de alfabetização, você pode botar lá 20 alunos em sala de aula, depois limitar no máximo de 30 alunos de sala de aula em todo o ensino médio. Na hora que você fizer isso, você libera qualidade de vida para o professor. O professor vai ter qualidade de vida, vai ter tempo dentro de uma sala de aula para detectar esse tipo de comportamento antes desse menino chegar ao ponto que chegou. Só que para fazer isso, você precisaria, obviamente, contratar mais professores. E tem um monte de professor aí desempregado que adoraria ter a chance de entrar nesse trabalho. Agora, para isso, você tem que mudar a mentalidade dos governantes. Segunda coisa, criar no Brasil em todas as escolas, ou recriar no Brasil em todas as escolas, os núcleos de saúde do corpo e da mente. Exatamente contratando psicólogos, pedagogos, talvez médicos e enfermeiros, para que eles possam também detectar esse tipo de situação. Não precisa ser composto por um número gigantesco, pode ser composto por 1, 2, 3 psicólogos, 1, 2, 3 pedagogos para cada turno e o resto de estagiários. Nós ajudaríamos, inclusive, as nossas universidades a ter esses espaços. E o terceiro, Guilherme, que precisaria acontecer a partir de amanhã, né, é nós efetivamente entendermos que os professores precisam ser melhor remunerados e melhor treinados. Não adianta você dar aumento só para um professor. Vai ajudar? Vai. Mas se eu não tiver condições de treiná-los durante um ano, durante 2 anos, colocá-los eles em novos cursos, em contato com outras pessoas, mudar a sua mentalidade, estabelecer novas formas de tratar esses problemas, nós nunca vamos saber disso. Agora, todos esses essas 3 dicas, essas 3 ideias que eu te passei, dependem de investimento em educação. E, por óbvio, isso não passa na cabeça de certos governadores. Perfeito. Só para colocar aqui na tela, que eu havia mencionado mais cedo, né? O governo de São Paulo suspendeu apoio psicológico nas escolas 1 mês antes do atentado que matou professor. E aí mostra aqui, né, que houve uma suspensão no programa Psicólogos na Educação. E ela tinha sido comunicada às unidades de ensino estaduais no dia 6 de fevereiro.
E o que E o aí esse... Tarcísio fez não é nada diferente do que o Bolsonaro fez durante todo o governo dele. Então você imagina que você tem a rede de proteção, a rede de ensino federal sendo precarizada, as redes estaduais agora sendo precarizadas e as municipais em São Paulo, na imensa maioria das cidades, já são. Ora, onde é que esses alunos vão buscar ajuda? Vão buscar ajuda na internet. E eles recebem essa ajuda? Não. Não, eles recebem aí, né, mais um reforço desse comportamento prejudicial para eles, né, de outras pessoas que também estão nessa situação. Então, assim, é uma situação realmente lamentável. Vamos mudar de assunto agora, porque tem muita coisa que é muito importante que está acontecendo nos últimos dias. E tem essa notícia que está pegando fogo também sobre o depoimento do Tacla Duran ao juiz Eduardo Apio do Paraná, né? Ele que está conduzindo aí os processos da Operação Lava Jato. E a gente vê que ele confirmou, né, o Tacla Duran no caso, que sofreu a tentativa de extorsão e denunciou Moro e Dallagnol. Aí diz aqui, né, em 2016, o advogado Carlos Zuculotto Júnior procurou o Tacla Duran para exigir 5 milhões de dólares em troca de benefício num acordo de colaboração. Na conversa que Tacla Duran guardou através de um print de tela, Zuculotto disse que aceitaria os termos com Dallagnol. E aí? Eu assisti ontem todo o depoimento dele, tá? Eu não sei como é que esse depoimento foi televisionado, mas foi. Eu assisti o depoimento, eu achei o depoimento dele bem menos gravoso do que as pessoas estão falando. O juiz Apio, ele deixa muito claro que ele não vai receber essas denúncias, porque o Moro e o Dallagnol hoje têm prerrogativas de foro, então o próprio juiz não quer ouvir muita coisa, embora o Tacla Duran diga efetivamente, né, exaustivamente, que está mandando os documentos, que está entrando com as petições, ele não abre o jogo, ele ataca muito o membro do Ministério Público, denunciando que havia um conluio, mas em determinado momento ele diz uma coisa que é muito importante, ele diz como juízes e membros do Ministério Público corruptos fazem para receber esse dinheiro. E aí, isso é interessante a gente perceber, porque ele diz o seguinte, olha, eles têm normalmente salas comerciais, que são deles, que eles compram por um valor ridículo. E aí, quando eles acertam essa propina, né, eles fazem isso por meio imobiliário. Então, eles vendem a sala por um valor muito mais alto, a criatura compra aquela sala e paga a propina nesse processo e ninguém consegue entender. Quando ele disse isso, eu acho que a Polícia Federal poderia começar, nesse momento, a fazer uma investigação bastante dura em todo o judiciário brasileiro, mas começando pelo Paraná, para ver quantos juízes, quantos procuradores venderam imóveis nos últimos 5, 6, 7, 10 anos e fazer uma análise de cada uma dessas vendas, porque eu tenho a impressão, Guilherme, que nós vamos pegar muita gente vendendo sentença, muita gente sendo corrupta no judiciário, e vou dizer uma coisa para você, Guilherme, uma parte significativa, eu acho que 50% da estrutura de corrupção montada hoje no Brasil só existe porque nós temos um judiciário que é um fracasso, não entrega a prestação jurisdicional que promete, estabelece diferenciações entre os indivíduos de toda a sorte, por raça, por conta bancária, por gênero, e ainda vivem nababescamente e inatacavelmente como se fossem as últimas divindades do mundo. Então a gente precisa fazer uma reforma urgente no judiciário. Não, concordo com você, mas e sobre a denúncia em si? Por exemplo, ele disse que foram pedidos aí 5 milhões de dólares em troca de benefícios, né, no acordo de colaboração. O Tacla Duran fez a transferência de 613 mil dólares para o escritório de Marlos Arnes. Enfim, tanto o Zuculotto que pediu o dinheiro quanto o Marlos Arnes têm relação com a Rosângela Moro. Enfim, e aí, vai ficar por isso? Mas ele disse que não aceitou os 5 milhões, tá? Sim. Esse valor seria para uma outra coisa que ele não especificou o que é, por que ele repassou esses valores. Ele disse que ele tem as provas, ele tem fotos, ele tem uma série de coisas, mas ele não apresentou ali, né? Tá tudo na garganta. Eu espero que ele tenha provas disso. Eu espero muito que ele tenha provas disso, porque eu gostaria muito de ver Dallagnol, Moro e todos os outros, viu? Que ainda estão no Ministério Público, como Simone Schecker, como aqueles todos que estavam lá e que ainda continuam funcionando, aquelas mulheres que, meu Deus do céu, toda vez que eu via a conversa que foram vazadas dela, eu ficava pensando, e como é que as feministas vão
vão explicar esse tipo de comportamento dessas mulheres empoderadas ali, né? Porque elas eram tão tóxicas e tão machistas e tão venais quanto qualquer outro indivíduo. E aí eu gostaria muito que ele tivesse essas provas, mas ele não mostrou. Ele só reafirmou que tem, né? E ele reafirmou que ele não aceitou pagar esses valores. Ele disse como é que isso seria feito, né? Ele disse que o Sérgio Moro iria indicar para pegar um valor, sei lá, de 15 milhões de dólares das contas dele, ia procurar só em 2 ou 3 contas, e na conta que efetivamente tivesse esses valores, o Sérgio Moro não ia procurar, ia fingir que não existe, desde que ele pagasse aqueles 5 milhões. Então, havia toda uma construção jurídica plausível para fazer isso. Isso que é interessante, Guilherme, no depoimento dele. Se ele não apresenta as provas, ele apresenta caminhos plausíveis, caminhos que, se fossem colocados em prática, chegariam no objetivo que ele disse que chegou, que era a extorsão das pessoas. Cabe agora à Polícia Federal, e aí, Polícia Federal, por gentileza, tá? Polícia Federal republicana, independente, não essa bolsonarista humorista horrorosa que nós sabemos que existe e que em grande medida é a maioria. Cabe à Polícia Federal agora pegar os rastros do que o Tacla Duran está dizendo e ir atrás dessas figuras. Eu tenho a impressão, Guilherme, que se nós fizermos efetivamente, a partir do depoimento dele, boas investigações, nós vamos puxar um fio de podridão de dentro do judiciário brasileiro que, olha, não sei se as pessoas vão aguentar o cheiro. Com certeza. E a gente tem aqui um comentário, né, do Antônio Carlos de Souza dizendo: mídia decadente das TVs seguem no silêncio sepulcral e o Tacla atacou e mostrou a cobra morta. E a gente tem uma notícia aqui no 247 também que mostra que o jornal O Globo omitiu, por exemplo, a denúncia feita pelo Tacla Duran envolvendo o Moro, Dallagnol, e a Folha, o Estadão, eles deram sem destaque, assim, não fizeram nenhum tipo de escândalo em relação a essa denúncia. Por que você acha que a mídia está ocultando isso, omitindo isso, ou não dando valor a isso? Não, são 2 motivos. Primeiro, porque as provas que o Tacla Duran diz que tem, ele ainda não apresentou, tá? Então, você tem que entender isso, né, Guilherme? Se eu disser aqui que o Moro é culpado e ele resolver me processar, o juiz vai bater na minha conta e vai ver que eu tenho mais dívida do que dinheiro, não vai receber nada. Agora, a Folha de São Paulo, se resolver fazer uma coisa dessa, o cara tira 2, 3 milhões ali de indenização, tá? Então, a primeira coisa é que eles têm patrimônio para responder pelas coisas que eles estão dizendo, e o Tacla Duran ainda não ofereceu as provas que sejam suficientemente sólidas para que você coloque, né, a sua cara nesse processo. Segundo, porque, Guilherme, certamente, na hora que você começar a puxar esse novelo, vai aparecer as ligações entre a Lava Jato e os jornalistas dessas próprias redes de televisão. Porque metade da Lava Jato foi a perversidade do Dallagnol, do Moro e do TRF4, porque vamos lembrar que chegou ali, né? Uma outra, mais um terço disso, certamente, mais um quarto disso, certamente veio da ignorância do STF, mas pelo menos um quarto de todo o mal que o Brasil sofreu veio por intermédio dessa mídia, que virou uma mídia declaratória, nunca mais investigativa, que só repercutia aquilo que o Sérgio Moro dizia para repercutir sem crítica, e que de alguma maneira ganhou muito dinheiro com isso, Guilherme, porque naquela época, toda vez que saía uma notícia sobre Lava Jato, essa notícia tinha recordes de acesso, essa notícia era visada por todo mundo, você vendia publicidade em cima desse canal, dessa situação que era Lava Jato. Portanto, começar a mexer nesse vespeiro, certamente você vai chegar a esses maus profissionais que foram vendidos e que politicamente acabaram detonando o Brasil, e obviamente que a mídia, ela sente que pode ser que venha a ser responsabilizada por um ou outro momento e não está a fim de botar a sua colher nisso aí. Perfeito, Horta. E bom, temos aqui também alguns outros assuntos muito importantes sobre a questão do Brasil, né? Sobre a política brasileira, a economia brasileira. E tem uma sequência de um outro assunto que a gente estava conversando na semana passada, a questão dos juros. Deixa eu colocar aqui na nossa tela. A gente tem uma notícia de hoje, mas dá para puxar também com tudo que aconteceu na semana passada, mostrando aqui, né, ó, inimigo da retomada econômica do Brasil, o Banco Central diz que não descarta elevar os juros novamente. E aí é uma informação de uma reportagem do Estadão que diz, ó, a possibilidade de uma nova investida contra a retomada econômica do Brasil foi discutida na última reunião do Copom durante o encontro realizado em março. Aí, ó, na ata da reunião, o Copom reforça, entre aspas, né, que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação
como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, que mostrou deterioração adicional, especialmente em prazos mais longos. O órgão enfatiza que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Ou seja, como se fosse uma ameaça mesmo que eles estão fazendo. Vamos traduzir aquele economês ali para as pessoas que estão nos ouvindo. Bota lá naquela frase de novo que está ali, Ok, a tá frase aqui, dele, né? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: enquanto o governo não criar condições para convencer as pessoas que têm dinheiro que ele vai pagar tudo o que ele deve e que a inflação não vai mais comer o dinheiro dessa gente endinheirada, o Banco Central, independente da democracia, porque é isso, o Banco Central independente da democracia, independente do povo, independente do Brasil, seguirá trabalhando pelos interesses dessa classe endinheirada. É isso que ele está dizendo, rindo na cara de todo mundo, ofendendo e fazendo chacota com todo mundo. Mas assim, Guilherme, nós temos 3 problemas. O Campos Neto é o primeiro deles, mas não é o único. Nós temos um Senado que se recusa a pautar a saída desse senhor, e, portanto, a gente tem que entender isso. O Campos Neto só faz isso porque tem apoio do Senado. Se não tivesse apoio do Senado, não seria. Ontem eu ouvi a entrevista do senador Renan Calheiros. Essa entrevista do senador Renan Calheiros é uma palhaçada. Ele já começa dizendo que não, veja bem, ele vai ser chamado no Senado, mas já está organizado. Quer dizer, ele passa pano por cima de tudo isso, né? E é esse o outro problema. O nosso parlamento ele deixou de ser funcional do ponto de vista da democracia. A Câmara dos Deputados é tremendamente tóxica e o Senado é completamente alienado às coisas que estão acontecendo efetivamente. Por outro lado, nós temos também o governo que, de alguma maneira, se acomoda com isso tudo. Se nós formos olhar, os nomes que foram indicados para o Banco Central pelo governo Lula não são diferentes, essencialmente, daqueles nomes que já estavam lá. Portanto, o Copom é formado pelo presidente do Banco Central e pelos seus diretores. Quando você tem a oportunidade de transformar o Copom, você abre mão dessa oportunidade e coloca as mesmas pessoas bolsonaristas, pessoas neoliberais, lá dentro e deixa a coisa como está. Quer dizer, fica difícil de você querer uma transformação se você não age por essa transformação. Fica difícil você imaginar que o Campos Neto um belo dia vai levantar de manhã, tropeçar, bater com a testa na pia do banheiro, e aí quando ele voltar a si, ele vai voltar a si como um economista capaz, inteligente, voltado para os interesses da nação, e vai chegar e chamar uma reunião e dizer, olha, a gente tem que baixar o juro. Não vai baixar. E mais, eu vou te ser bem sincero, Guilherme, nós vamos ter uma baixa de juros, sim, muito provavelmente nos próximos meses, até porque, segundo o que me consta, esse marco fiscal e tributário que está rolando aí vai agradar bastante a esses setores financeiros. Então, vai haver uma diminuição da taxa de juros, mas vai ser de 0,5%. Nós vamos passar de 13,75 para 13,50 ou para 13,25 e o juro vai baixar para 12, talvez no último ano de governo do presidente Lula, quando a economia estiver completamente desestruturada e a eleição estiver na mão da extrema-direita. É isso, você mencionou aí durante o seu comentário, por exemplo, as indicações, né, para as diretorias do Banco Central que são feitas aí pelo Ministério da Fazenda. No caso, a gente tem o Fernando Haddad aí como ministro da Fazenda. Na semana passada, a gente teve a notícia de um dos diretores que estava sendo sondado, né? E ele vou até colocar aqui na tela para o pessoal ver junto com a gente. Mostrando aqui, nome sondado para a diretoria de política monetária, ou seja, justamente a política monetária do Banco Central, né? O Copom, que a gente tanto fala aqui, é o Comitê da Política Monetária, né? E a gente tem aqui, o nome sondado é operador do mercado sem perfil acadêmico, né? A gente está falando de Rodolfo Frois, ele que é um dos sócios da empresa Flow Participações, ao lado de Jorge Felipe Lemann, filho do bilionário Jorge Paulo Lemann, que a gente já cansou de ver. E ele tem, assim, investidor anjo de empresas, é um entusiasta de criptomoedas, é alguém do mercado, enfim, tem todo esse papo de nome da Faria Lima que a gente já conhece. E aí agora a gente tem uma notícia que o que nos diz, né, Guilherme? O que nos diz, assim, que de forma muito interessante, se você botar sal numa sopa, ela vai ficar salgada, né, Guilherme? Não adianta você botar sal na sopa e querer que ela fique doce, né? Não adianta você indicar uma criatura para o Banco Central, para as diretorias do Banco Central com esse perfil e querer que amanhã o Copom, né, comece a agir de forma a defender o emprego, o crescimento da economia, uma economia nacionalista. Não existe essa possibilidade. Ou seja, nós estamos plantando hoje o fracasso que vai acontecer daqui a mais algum tempo se nós não mudarmos a direção disso tudo.
Então, justamente porque eu gostaria de mostrar, por exemplo, essa notícia aqui da Glaze, né? Que a gente subiu agora há pouco no 247, uma notícia bem quente. E ela diz, ó, o Banco Central quer que o país se dane e faça chantagem sobre regra fiscal. O Brasil não merece isso. E aí é ela criticando a política monetária do Banco Central, que está na presidência aí do Roberto Campos Neto. Teve a divulgação da ata do Copom, que a gente estava mostrando aqui agora. E ela diz, ó, a arrogância do BC, de Guedes e Bolsonaro não tem limites. Querem desacelerar ainda mais a economia e manterem juros na estratosfera. O Brasil que se dane, segundo o Copom, e ainda fazem chantagem sobre regra fiscal. O Brasil não merece isso. Mas aí a gente tem, tudo bem, um posicionamento da presidente do PT dizendo isso, mas como a gente acabou de ver, a própria indicação é no sentido de manter. Como conciliar isso? Mas é que a gente está partindo de uma premissa errada, viu, Guilherme? Assim, a presidenta Gleisi é presidenta do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é um dos partidos que integra o governo Lula. Não é um governo do PT. É um governo de frente ampla, em que muitas coisas estão acontecendo lá dentro, inclusive desgostando a própria presidenta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu costumo sempre ser crítico com todas as pessoas. Muita coisa que o presidente Lula faz eu discordo. Não que isso importe, mas eu estou só dando um parâmetro para vocês. Mas eu nunca concordei tanto com uma pessoa como com a presidenta Gleisi Hoffmann nos últimos 6 meses, ao menos. Todas as vezes que ela tem se manifestado, eu tenho dito, sabe, para mim mesmo, pensando, ela tem razão. E aqui, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores está tentando puxar o governo Lula para a esquerda, está tentando trazer isso para o nosso lado. A presidenta Gleisi está criticando as coisas que precisam ser criticadas. Agora, enquanto nós não conseguirmos vencer essa batalha dentro do governo, não dá para confundir governo e partido. Uma coisa é a posição do Partido dos Trabalhadores, que, por sinal, tem muita briga lá dentro, muita gente diferente, tá? Mas ainda se consolida como um partido. Outra coisa é como isso reverbera nos ministros do presidente, que precisa compor força política para governar. Então são duas coisas diferentes que a gente não pode confundir. Veja bem, é possível a gente apoiar o presidente Lula, é possível a gente torcer para que o governo seja um governo maravilhoso, e é possível e necessário sim que nós façamos as críticas e vamos às ruas quando for necessário, quando for preciso. E esse é um caso. Talvez eu acho que está no momento da gente começar a fazer pressão para que o Senado, enfim, comece a entender qual é a função dele, porque a função dele até agora tem sido dizer amém ao Banco Central do Guedes e do Bolsonaro. Perfeito, Horta. Eu gostaria de pedir a todo mundo que tá aqui na nossa live com a gente. Acho que o Horta acabou de cair aqui, inclusive. Então eu vou deixar aqui, para não ficar minha cara tão grande assim, eu vou deixar a notícia aqui junto enquanto eu converso com vocês. Mas eu gostaria de pedir a todo mundo que tá assistindo a live, que tá gostando, você que tá comentando aqui no chat, o chat tá bem participativo hoje, que, por favor, dê um like na nossa live, porque assim o algoritmo do YouTube vai recomendar ela e vai indicar ela para mais gente. O Horta voltou aqui, então deixa eu colocar ele aqui na nossa tela. Tinha caído aí, Horta? É aquele problema de BIOS, né? Bicho ignorante operando o sistema. Cliquei no negócio aqui e caiu tudo. Entendi. Mas então, eu tava pedindo pro pessoal aqui, todo mundo deixar um like na live, deixar um comentário aqui, o que tá achando aqui da nossa conversa, compartilhar com os amigos, que a conversa hoje tá muito boa, tá rendendo vários assuntos, e também, se você puder aí apoiar de alguma forma com o Superchat, ou doando no Pix, a chave Pix tá passando aqui embaixo agora, que é pix@brasil247, a gente agradece demais. E o canal do Horta, como que tá aí a programação dessa semana, Horta? Nossa programação ela é sempre cheia de novidades, ou seja, na quarta e na sexta-feira nós fazemos lives, nos outros dias nós temos alguns cursos e alguns cortes que vão aparecendo. Para quem é membro, temos live também no domingo. E, obviamente, eu estava brincando aqui, dizendo que é cheio de novidades, mas é constante. Vocês vão ter sempre ali uma criatura criticando bastante e trazendo para você subsídios para que você possa fazer os seus julgamentos. E pode me criticar também, viu? Muita gente vai lá para criticar o Fernando, dizer que o Fernando está errado, e a gente trabalha com isso sem maiores problemas. Tá ótimo, é aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E desde que vocês estejam também assistindo, é muito importante. A pessoa pode discordar, mas ela tá assistindo o seu conteúdo, ela tá vendo o que você tem a dizer, e muitas vezes isso é muito importante, né? Então, só deixando claro aqui, é o canal do Horta aqui no YouTube, não percam aí, inscrevam-se lá e também assistam aos vídeos. A Regina dizendo aqui, ó, Fernando Horta, a Cassandra mais lúcida que tenho o prazer de ouvir, brincando aí com o comentário que a gente teve no início da live. Pode falar.
Não, a Regina é muito querida. Obrigado, Regina. Às vezes a gente precisa dar uma de grilo falante, né? Aquela criatura chata que ficava ali do lado dizendo: olha, vai dar problema, olha, não vai por aí. Normalmente nos ignoram, mas se a gente conseguir ser ouvido uma vez, está valendo. Perfeito. E a gente tem aqui, deixa eu colocar na nossa tela, mais uma notícia sobre joias de Bolsonaro. Já deve ir aí fazer um mês que a gente tá falando sobre as joias do Bolsonaro, mas é porque toda hora tem uma notícia nova. E a gente tem a notícia do portal Metrópolis, a gente repercutiu no 247, que a defesa do Bolsonaro confirmou que em 2019, vai lembrar, as joias que tinham sido noticiadas aí durante o mês, não era de 2019, eram de viagens aí de 2021. Então assim, esses presentinhos estão rolando já desde antes. E esses foram entregues às mãos do próprio Jair Bolsonaro. Tem aí, por exemplo, na lista, um Rolex de diamantes, joias, uma caneta de luxo que ele ganhou lá durante uma viagem à Arábia Saudita. E, por exemplo, só esse relógio já vale 200 a 300 mil reais. A defesa confirmou, tem aqui a confirmação, ó, os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República, conforme legislação em vigor, e quaisquer presentes encontram-se à disposição para apresentação e depósito, caso necessário. Eles já estão dizendo, olha, se vocês quiserem, pode pegar também. Mas ninguém tinha falado nada sobre isso, esses presentinhos, aí, essas joias estão com ele há mais tempo ainda do que os outros que tinham sido noticiados. Ele ficou quietinho sobre isso, né? Não falou um pio, ficou, tomara que ninguém perceba que tem mais. Enfim, essa relação aí entre Bolsonaro e Arábia Saudita é muito estranha, né, Horta? Primeiro, vamos falar sério, né, Guilherme? Não foi Bolsonaro que ganhou. Foi o presidente da República do Brasil, o cargo de presidente, portanto, foi o Brasil que foi presenteado com essas joias. A gente tem que parar de dizer que foi o Bolsonaro que recebeu, porque não foi o Bolsonaro que recebeu. Foi o governo brasileiro que recebeu. E a gente tem que parar de achar, que nem foi dito, né, pela defesa, que o Bolsonaro recebeu as joias e agregou essas joias no seu acervo pessoal. Guilherme, agregar as joias ao acervo pessoal é gourmetizar uma coisa chamada roubo. Jair Bolsonaro furtou pela segunda vez consecutiva que nós conseguimos pegar joias do governo brasileiro. E se não tivessem denunciado, ele jamais ia devolver. O que me leva a crer e me leva a pensar a quantidade de joias e de presentes que ele não surrupiou do Brasil nesse processo. E aí você começa a entender o seguinte, por que era tão importante a toda hora viajar para o Catar, viajar para a Arábia Saudita? Porque toda vez que você viajava de lá, você trazia um presentinho de 500 mil reais, 500 mil aqui, 500 mil lá, 1 milhãozinho aqui, e o último era de 16 milhões. Tá na hora da gente... Inclusive eu fiz uma postagem no meu Twitter que ficou muito engraçada, porque eu digo exatamente isso, né? Eu digo, se o Bolsonaro fosse preto, Guilherme, preto, né? Já tinha um PM dado 2 bufetas na cara dele de cima para baixo, mandar ele devolver o Rolex, e, né, na base da porrada, e já tinha juiz e membro do Ministério Público dizendo que isso é furto qualificado, abrindo processo e o cacete a 4. Agora, como ele é branco, aí ele fica nessa história de roubar e tentar, né? Porque atentado é livre. Se ninguém descobrir, ele vai ficando com as joias até alguém dizer. E quando alguém diz alguma coisa, ele faz o que a defesa fez ali. Não, tá à disposição se alguém pegar. Tá na hora de declarar, de pedir a prisão preventiva desta criatura e fazer uma devassa em tudo que ele recebeu, porque isso é roubo. Imagina, Guilherme, imagina se tivesse sido Luiz Inácio Lula da Silva que tivesse se apropriado de um crucifixo de madeira que dissessem que era dele e não era. Você já imaginou se isso tivesse acontecido, o tamanho do rolo que ia dar? Pois é, aconteceu. É só você procurar na internet para ver o tamanho do rolo. O crucifixo era do Lula, mas mentiram que não era, e já tinha gente, já tinha juiz e promotor declarando busca e apreensão para tentar encontrar isso. Por que não faz o mesmo com o Bolsonaro, Guilherme? Pois é, e essa história ela ganha uns contornos cada vez mais malucos e com cara de crime mesmo. Por exemplo, ó, Nelson, é uma notícia que saiu agora. Nelson Piquet escondeu a propina de Bolsonaro em diamantes. Aí mostra aqui, ó, que Jair Bolsonaro guardou os presentes recebidos durante o mandato, como joias e diamantes, que ele quis manter como patrimônio pessoal, em uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1 bolsonarista, Nelson Piquet. Somente itens de alto valor foram encaminhados à propriedade de Piquet e tratados como bens pessoais. Os bens valiosos saíram pelas garagens privativas dos palácios do Planalto e Alvorada. Então assim, o cara pegava e realmente estava escondendo mesmo. Olha, isso aqui não vai ficar no Palácio do Planalto, não vai ficar na Alvorada, eu vou levar na casa dos meus amigos, na fazenda do cara. Então assim,
É uma loucura completa. É assim, havia o roubo institucionalizado feito nos ministérios, né? A gente viu na vacina, a gente viu na educação, a gente viu no FNDE na educação, a gente viu em todos os ministérios o roubo institucionalizado, com quadrilhas de militares, pastores, políticos ali roubando, e tinha, óbvio, o roubo pessoalizado, né? Feito ali por Jairzinho Bolsonaro, que enfiava a mão nas coisas do Brasil na maior cara de pau e ia levando para casa. E agora, toda vez que a gente descobre, ele se propõe a devolver. Já pensou que legal isso, Guilherme? Um ladrão ir lá e roubar as suas coisas e na hora que tu descobrir, ele diz assim, não roubei, eu me apropriei e agora que você pediu, eu entrego. Você marca um lugar e eu devolvo. Será que a gente pode usar essa desculpa, Guilherme, para soltar um monte de gente aí no sistema prisional brasileiro que roubou um celular e tudo? Será que quando o cara roubar um celular, ele não pode olhar para o PM e dizer assim, não, é o seguinte, eu agreguei isso ao meu acervo pessoal, mas se a vítima, né, se a pessoa disser e quiser, eu devolvo onde ela preferir, eu levo lá. Será que se a gente conseguir isso, a gente consegue fazer com que essa gente toda seja solta? Pois é, e ele ainda pode dizer, não, foi um presente que eu recebi aqui, Não, né? aí você vê o problema que ele confunde o público e o privado. Ele acha que os presentes foram para ele, Jair Bolsonaro, porque na cabeça dele ele deve ter alguma coisa muito especial, aquela infelicidade, aquela indigência intelectual e moral que ele acha que pode ter alguma coisa de muito especial. Ele não entende que nenhum presente foi para ele, que ele é tóxico, que ele é intragável, que ele é uma pessoa que ninguém convidaria para ir a lugar nenhum, não fosse presidente do Brasil. E que todos esses presentes foram dados ao Brasil, e, portanto, nenhum deles é de Jair Bolsonaro. E isso se chama roubo. E eu não entendi cadê o nosso valoroso Ministério Público, que para botar professores a trabalhar, para atacar as greves nas escolas, para botar os alunos a responder pelos seus atos, eles são rapidíssimos. Agora, para iniciar uma ação para prender Jair Bolsonaro por roubo, por furto qualificado, porque esse é o nome que está ali, aí não aparece ninguém. É isso. E bom, falando sobre o judiciário brasileiro, tem uma notícia aqui que também é interessante, é um complemento do que a gente vinha conversando em outras lives, sobre o Zanin. E aí uma declaração do Celso de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Zanin tem todos os atributos para ser indicado ao STF. Aí a aspa dele, ó, a escolha de um ministro do STF tem o seu processo e requisitos definidos na Constituição da República. O Dr. Cristiano Zanin, paulista de Piracicaba, preenche integralmente as condições que a Constituição exige para a investidura no cargo de juiz da Suprema Corte Brasileira. É o respeito a tais requisitos constitucionais que legitima a escolha pelo presidente da República de um futuro magistrado do STF, e é isso que importa. E aí ele se junta aí a outros membros da corte, né, como Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, para endossar essa indicação do Zanin. Então, pessoas importantes já estão dando como assim, ó, tá tudo bem, pode indicar o Zanin, não vai ter nenhum problema, pelo menos o custo vai ser político e não necessariamente um custo interno, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Pois é, Guilherme, o que o ministro falou ali não é nada. Você pega toda essa declaração dele, enrola, joga num canto e não diz nada. Porque é o seguinte, a única coisa que precisa para ser indicado é notório saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, você não pode ter matado ninguém, muito provavelmente. E o que é notório saber jurídico? Bom, isso aí quem indica define. Não existe uma regra para isso. É uma bobagem o que o ministro falou. Se o presidente Lula quiser indicar Fernando Horta para o Supremo Tribunal Federal, provavelmente terá muitos problemas, porque o Fernando Horta é uma pessoa intragável, o Fernando Horta não tem formação na área jurídica, mas se alguém disser que o Fernando Horta tem notável saber jurídico, e se isso for endossado para 2, 3, 4, o presidente pode indicar Fernando Horta e bota aí o seu capital político para fazer isso. Então, é bobagem a gente defender a indicação do Zanin por esse lado. Qualquer pessoa tem, qualquer operador do direito do Brasil tem hoje possibilidade de ser indicado, preenche os requisitos constitucionais. A questão não é essa. A questão é que, além dos requisitos constitucionais, no meu entendimento, o candidato deveria preencher algumas outras importantes, como, por exemplo, ter coragem e ter estopa, capacidade de vida para enfrentar aquele monte de tubarão que está lá dentro do STF. Por que todas as nossas tentativas foram frustradas? Todas as vezes que nós botamos pessoas no STF, eles saíram sempre abaixo, por exemplo, de Gilmar Mendes. Por que ninguém conseguiu se colocar na condição de pautar o STF de uma maneira progressista? Por que não conseguiram?
porque nós escolhemos pessoas que ou não tinham coragem, ou não tinham trajetória de vida, ou não tinham conhecimento para fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho com cuidado as indicações para escolher uma pessoa que tenha todas essas coisas, porque não vai dar para a gente ficar errando muito mais vezes não, Guilherme. Pois é. E você mencionou aí um nome interessante que é o Gilmar Mendes. Tem uma notícia sobre ele aqui no 247, remetendo ao caso do Moro, né? Muita gente aqui está comentando sobre o caso do Moro, a gente já falou sobre isso na live. Caso você esteja nos assistindo, perdeu, você pode voltar, mas tem uma notícia legal aqui que subiu agora há pouco também no site do 247, que diz aqui, ó, Gilmar detona Moro e diz que combatentes da corrupção gostam de dinheiro, né? Aí ele tava dando uma entrevista pro programa Reconversa de Valfrido Vardi e Reinaldo Azevedo e mostra, né, ele fez duras críticas ao ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Aí, ó, referindo-se à empresa estadunidense Álvares e Marçal, que contratou o ex-juiz suspeito após receber dezenas de milhões de reais em honorários provenientes das empresas destituídas pela operação, Gilmar disse, ó, no Brasil, a gente descobre outra questão que se mostra nessa participação do Moro na contratação dessa empresa americana, né, Álvares e Marçal, que depois vai contratá-lo. A gente descobre o quê? Que os combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro. E aí ele diz que o sistema da Lava Jato tem que ser varrido, propondo o estabelecimento do juiz de garantias para assegurar a imparcialidade de processos. É todo um quadro preocupante e tudo isso precisaria ser refeito, por isso que é importante cobrar do Supremo decidir a questão do juiz de garantias. Então assim, você mencionou aí o Gilmar Mendes e ele tá dando uma cutucada aí no Moro. O Moro que quase poderia ter sido indicado pelo Bolsonaro pro STF no começo do mandato, né? Vamos lá, vamos falar 3 coisas importantes. Primeiro, o Gilmar Mendes está tentando limpar a sua própria sujeira nessa história, porque ele, Gilmar Mendes, foi uma das pessoas que sempre esteve próximo nessa questão entre Supremo Tribunal Federal e mercado. Ele é sócio de uma escola de direito, essa escola de direito recebe pessoas e recebe alunos e tem prestígio exatamente porque ele é sócio. Ele, a esposa dele e outras bancas em que ele atuou várias vezes atuaram efetivamente para grandes empresas, e você vai dizer, não, mas ele sempre manteve a independência, e eu acredito que sim, mas obviamente que os preços, né, acabam crescendo, e agora, nesse momento, o Gilmar Mendes resolve se colocar como paladino da ética, da moral. Agora, a gente tem que reconhecer o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva só tá livre por causa de Gilmar Mendes. Quem fez o processo, claro que teve o pessoal do Prerrogativas, tem o pessoal da mídia alternativa, todo mundo batalhando, mas quem pegou isso como briga pessoal e que em todos os momentos começou a soar e dizer erramos, o presidente Lula não podia estar isso, não oferecemos um julgamento justo, não oferecemos mais justo. Quem fez tudo isso foi Gilmar Mendes, que no último minuto ainda convenceu a Carmen Lúcia a trocar o voto, porque não sei se você lembra, ela já tinha votado na ação de impedimento do Moro e tinha votado contra o impedimento do Moro, ela troca isso, né? E quem fez tudo isso foi o Gilmar Mendes. Bom, você pode achar que ele fez tudo isso por arrependimento. Fernando, ele bateu com a cabeça na pia do banheiro num belo dia e acordou e viu que, porra, ele precisava ser um juiz honesto, republicano, distante, correto, e ele mudou completamente a sua trajetória, e eu acho maravilhoso que tenha feito isso, e que bom. Mas isso não apaga o que nós sabemos e conhecemos da forma como Gilmar Mendes operou enquanto ele era advogado da União e depois, quando ele vai para o STF, todas as miraculosas e estranhas ações que sempre caíam por conta de um sorteio. Ações, por exemplo, do Aécio Neves caíam todas com Gilmar Mendes, e a gente nunca entendia como é que esse sorteio do STF favorecia tanto assim o Aécio Neves. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. É bom a gente ver a briga entre Mendes e Moro? Claro que é, e tomara que o Mendes detone o Moro. Mas não vamos esquecer quem é Gilmar Mendes. É isso, a gente tem aí, por exemplo, comentários dizendo esse safado Gilmar Mendes, da mesma laia, esses criminosos, mas se safa pelos privilégios. Então a Bel Braz aí tá revoltada com o Gilmar Mendes, mas é como você disse, né? É bom também que ele esteja contra o Moro nesses últimos momentos aí, pelo menos relacionado a Lava Jato e a esses desdobramentos que podem acontecer. Horta, eu acho que essa então é a nossa entrevista de hoje. Gostaria de agradecer demais a sua presença e também a todo mundo que nos assistiu aqui no nosso chat. Quem gostou da live e ainda não deixou o like, por favor, deixa o like, é só clicar aí no botãozinho de joinha e assim você vai estar apoiando a gente, assim o algoritmo do YouTube vai entender que é uma live boa para ser recomendada. Inscreva-se na TV 247, é de graça, assim você não vai perder nossas lives e nossos boletins, caso você não esteja inscrito. Apoie a gente financeiramente para conseguir continuar com esse projeto aí de jornalismo progressista, independente, plural, sobre as principais notícias do Brasil, apresentando esse prisma diferente da mídia hegemônica. Mas para conseguir se manter de pé, a gente precisa de um apoio financeiro. Então, se você puder
contribuir com qualquer valor na nossa chave Pix que está passando aqui embaixo. É pix@brasil247.com.br, a gente agradece demais. Mas também dá para se tornar membro, dá para enviar superchats, enfim, interagir aqui com a gente. Qualquer forma a gente agradece muito e claro, se você não tiver condição para ajudar financeiramente, não tem o menor problema. Apenas se inscrevendo, dando like, comentando nas lives, compartilhando, já ajuda muito a gente aqui também. E não percam aí também a chance de conferirem o canal do Horta, que está aqui no YouTube. Ele sempre também traz conteúdo por lá e é um conteúdo de muita qualidade. Como ele mesmo disse, se for lá para discordar também pode ir, não tem problema, mas assistam ao conteúdo, compartilhem, é muito importante ter essa visão. Valeu, Horta, tem alguma consideração final? Não, Guilherme, obrigado, um grande abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo e vamos continuar. Não podemos se entregar para os homens, mas de jeito nenhum, como se diz no Sul. Até semana que vem. Até semana que vem, então. Valeu, gente. Tchau, tchau. E agora fiquem aí com a programação da TV 247. Grande abraço. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre. E ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.